Bom, deixa eu colocar no ar então aqui já o nosso PowerPoint, porque aí a gente já começa, né, falando do assunto mesmo. Deixa eu só ver, acho que já deve estar aparecendo aí para vocês, né? Está aparecendo meu retrato pequenininho agora e a tela um pouco maior. Então o título da apresentação é esse: como ser aprovado no exame PMP ou CAPM antes da mudança de julho. Lembrando que a mudança de julho é só para o PMP e não para o CAPM, tá? Então é esse formato mais livre. A minha ideia é passar algumas dicas aqui de preparação. Não é uma apresentação ultra mega longa, vai ser uma apresentação de uns 40 minutos provavelmente, né? Para que eu sei que todo mundo aí também está cansado, está trabalhando. Só um breve histórico aqui, né? Só para quem não me conhece, entender por que eu estou falando desse assunto, por que eu me interesso por esse assunto e por que eu me considero apto para falar desse assunto, né? Eu sou certificado como PMP fui certificado em 2005 e, portanto, sou certificado desde 2005. Sou professor em curso preparatório desde 2008, né? Cursos que eu mesmo criei, inicialmente em turmas presenciais, e desde 2011 somente com o curso online, por entender que essa é uma plataforma para esse tipo de estudo, pelo menos, mais adequada do que a plataforma presencial, acreditem vocês ou não. E aí a gente já está próximo aí de 3 mil alunos que já passaram pelos cursos, né? E muita gente já aprovada. Talvez vocês já tenham visto depoimentos de pessoas que já têm estudado comigo por aí. E eu entendo que a plataforma online ela é mais adequada justamente porque ela permite, né, um conjunto de revisões, um processo de estudo mais elaborado, né, do que o processo de sala de aula convencional. Não que com o processo de sala de aula você não possa fazer, você pode replicar, mas um programa online ele já tem isso built-in, né, construído dentro dele ali para fazer as coisas funcionarem. Mas vamos lá, já partindo direto para as dicas aí. Essa é uma dica que inclusive eu estava ontem comentando com os meus alunos da turma que está acabando agora, que é conhecer uma página. Claro que você não deve conhecer só uma página do PMBOK, né? Mas eu sugiro que você conheça essa página aqui, porque ela pode te fazer acertar várias questões dos exames PMP e CAPM. É claro que não é só o conhecimento dessa página, né? É o conhecimento dessa página associado ao conhecimento também da função objetiva e específica de cada um dos processos. Mas para acabar com o suspense, a página é essa aí, e eu já vou mostrar ela num formato maior, tá? Eu coloquei ela assim com as letras pequenininhas, só para vocês verem um jeitão, né, da matriz. Aqui está um pouco difícil de ler, mas é 556, essa página do PMBOK, quem quiser anotar aí. É uma página que é o mapa de processos do guia, né, em que a gente tem aqui nas linhas as áreas de conhecimento, e aqui, né, nas colunas a gente tem os grupos de processo. E aqui dentro, escrito cada um dos processos, já eu vou dar um zoom em alguns deles aqui para vocês. Então, sempre lembrando que um determinado processo do PMBOK, ele necessariamente participa de apenas um grupo de processo e de apenas uma área de conhecimento, tá? Aqui está, então, uma visão um pouco mais ampliada, um pouco não, né? Bastante mais ampliada. Então, a gente está vendo aqui as áreas de integração e de escopo, e aqui os diversos grupos de processo, 5 grupos presentes dentro do PMBOK. E por que conhecer, né, essa página aí é algo que é interessante? Porque ela te permite responder a esse tipo de questão aqui, questão, inclusive, que estava ontem, né, lá dentro também dessa aula. Eu estou trazendo até uma questão de dentro do curso para você, estava nessa aula que eu estava dando para o pessoal, e aí eu queria, assim, dar um tempinho aí para vocês. Eu vou dar 1 minuto para vocês tentarem responder essa questão, tá? E eu queria que vocês fossem colocando aí no chat a resposta de cada um de vocês, tá? Deixa eu só marcar o tempo aqui e eu volto para comentar, e eu acho que tentar responder é algo interessante, vai fazer vocês entenderem melhor. Então vamos lá, valendo, tá? Estou marcando o tempo aqui. Enquanto isso, enquanto vocês respondem, eu vou lendo alguns comentários, 2 novos comentários que apareceram aqui. O primeiro do Rodrigo, perguntando, dando boa noite a todos, perguntando se eu tenho um percentual de alunos aprovados. A gente tem sim, em média, um percentual aí de 91% dos alunos. Eu falo em média porque a gente faz essa medição a cada turma, né? E aí, dentre aquelas pessoas que efetivamente fazem a prova, a gente tem uma média de 91%.
O Gustavo está colocando aí que está sentindo o mesmo frio na barriga de quando ele olhava a tabela periódica no segundo grau. Eu acho que aqui vai ser mais, não sei se mais simples, mas mais compreensível, tá, Gustavo? Então, não fica assim não, né? Em especial você está aí com a gente no curso, a gente vai tratar isso com muito cuidado e a gente vai dar todo o suporte aí para que você possa conseguir, né, sem maiores problemas, a sua aprovação. Vamos lá, então, eu já vou resolver, nem todo mundo aí respondeu, mas boa parte das pessoas já responderam, e assim, não esquentem muita cabeça não, tá, gente, de acertar e errar. Eu entendo que todo mundo que está aqui está começando um processo, é mais para colocar a mão aí, né, sujar as mãos, começar a sujar as mãos com a questão para entrar no clima mesmo. Mas deixa eu resolver a questão aqui para vocês, então. Antes, deixa eu só ler aqui a mensagem do Carlos. Boa noite, Andriele, de Portugal, passando aqui para lhe prestigiar e dar meu testemunho do sucesso do seu curso. Pô, obrigado, Carlos, valeu demais, cara, obrigado mesmo, valeu mesmo aí pela sua presença, o prazer é todo meu, ainda mais me dando a honra aí de estar me assistindo de Portugal, que já não está cedo, né, já está tarde aí, obrigado mesmo aí pela força. A questão diz, qual das ações de planejamento abaixo é mais importante para o sucesso do projeto? E o Vinícius, eu acho que danado, né? Já meio que matou a questão ali, que muita gente não se dá conta. A questão pede para que seja uma ação de planejamento, né? O Vinícius, eu acho que ele matou, digamos, o racional da questão, mas acabou se confundindo, já vou mostrar por quê, Vinícius. Precisa de ser uma ação de planejamento e precisa ser importante. Só que assim, é impressionante como que algumas questões atraem o olhar das pessoas para um ponto que pode levá-las ao erro, né? Então todo mundo direciona o seu olhar aqui para o mais importante. E eu digo isso com conhecimento de causa, né, de quem já deu, né, várias turmas aí de preparatório. O pessoal fica assim, pô, qual dessas que é mais importante? Identificar as partes interessadas, definir ferramentas de controle, garantir os processos, definir claramente justificativa. E você não precisa, né, de descobrir qual que é a mais importante por um motivo muito simples, que foi esse que o Vinícius colocou. Só tem uma ação aqui que é de planejamento, né, que deixa eu ver se alguém acertou aqui por acaso. Como eu disse, não espero que necessariamente vocês acertem, mas tivemos sim alguns acertos, que é a letra B. Por que a letra B? Identificar as partes interessadas, apesar de ser algo extremamente importante, é algo que é da iniciação, né? Não é uma ação de planejamento, é uma ação de iniciação. Garantir que os processos serão usados na execução do projeto, isso não é uma ação de planejamento, isso é uma ação da execução. Né, o processo, e aí como é que eu chego nesse raciocínio? E aí eu vou chegar naquela figura que eu mostrei para vocês. Identificar as partes interessadas é um processo da iniciação. Garantir que os processos serão usados na execução do projeto, essa atividade aqui, ou essa ação, está dentro de um processo chamado gerenciar a qualidade, que é da execução. Definir claramente a justificativa para o projeto. Eu defino a justificativa para o projeto quando eu estou desenvolvendo o TAP, que é uma ação de iniciação. E definir quais ferramentas de controle de qualidade são as mais adequadas, isso aqui é algo que eu faço dentro de um processo chamado planejar o gerenciamento da qualidade, que é um processo, portanto, do planejamento e que seria a única possibilidade de resposta correta. Né? Então, muito se fala em pegadinhas, né, do exame PMP, até existe, eu posso dizer que de certa forma isso é uma pegadinha, mas há pegadinhas que são muito explicáveis, né, que são muito assim, racionais, quando você para pensar e você começa a sacar, né, determinados pontos que são importantes, determinados olhares que você tem que ter para as questões. Agora, vamos ligar o Lé com o Cré, né? O que essa questão tem a ver com aquele troço que eu mostrei? Por que isso aqui é importante, gente? Porque, de uma maneira natural, isso aqui não é decoreba, tá? Vocês não vão ficar igual aluno de primário com esse troço aqui na mão, tentando decorar isso na marra. Mas se naturalmente vocês se acostumarem a, dentro do estudo de vocês, tentar entender qual que é o objetivo de cada um desses processos, e de uma maneira gradual, e entendendo, né? Por isso que eu falo, essa página é importante imprimir, porque você vai colar em algum lugar próximo de você e você vai estar vendo aquilo de uma forma osmótica, né? Sem ter que fazer memorização força bruta. À medida em que você vai entendendo o que acontece dentro de cada processo e a qual grupo de processo, né, esse processo pertence, responder esse tipo de questão aqui fica bastante simples. E esse é um tipo de questão que aparece, né? Essa diferenciação do que acontece em cada um dos grupos de processo
ela é um ponto relevante na prova. E o curioso é que muita gente tenta fazer essa ligação direta, né, sem passar por esse meio do caminho que eu falei. E um caminho muito mais fácil é tentar identificar o processo e depois identificar a que grupo de processo esse processo pertence, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, gente, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, seja em relação à minha explicação, ou seja em relação a algum outro ponto, né, acho que é bem, vale a pena vocês colocarem que eu vou estar respondendo. Então, a primeira dica é essa: conheça uma única página do PMBOK que pode te fazer acertar várias questões dos exames PMP e CAPM. O Gustavo está pedindo para enviar um PDF por e-mail, essa tabela. O que acontece, Gustavo? Eu vou te pedir para fazer uma outra coisa. Você vai fazer o exame PMP, né? Você está fazendo um curso preparatório, você certamente vai fazer o exame no fim das contas. E por que eu estou contando isso? Porque eu simplesmente mandar essa página aí para vocês é complicado, porque o PMBOK ele é protegido por copyright, tá? Não tem problema nenhum no seu pedido, eu estou justamente esclarecendo isso. Pelo fato de ser protegido por copyright, eu não tenho esse direito de enviar. Mas qual que é uma forma em que você, que vai fazer o exame PMP, não vai gastar dinheiro para ter o PMBOK e vai poder fazer isso por você mesmo? Você pode se filiar ao PMI. Ao se filiar ao PMI, o valor que você vai pagar na filiação, você tem de abatimento depois na hora de fazer a prova. Então, filie-se ao PMI, você pode baixar o PMBOK sendo um filiado e sem ter que gastar nenhum dinheiro a mais, justamente por esse fato que eu acabei de comentar aqui, tá? O Roberto está dizendo que até já imprimiu a página. Mas, Gustavo, você está dentro do curso a gente vai falar bastante a respeito disso também com maior intensidade, tá bom? Aí, o Gustavo já é filiado, então está resolvido o problema. Entra lá na sua área de membros, faz o download do PMBOK e você tem a página aí com você. Talvez você possa ter alguma dificuldade para imprimir de uma maneira natural, porque também o documento é bloqueado, mas aí você consegue dar um print screen, você vai conseguir resolver isso aí de alguma maneira, você vai ver. Então, aquilo que eu disse, é importante não só conhecer aquela página, mas também entender exatamente o que ocorre em cada um dos processos do PMBOK. Essa segunda parte, gente, poderia ser uma outra dica, tá? Um outro slide, dica 2 aqui. Eu não separei, mas já falo aqui para vocês, né? Não deixem de saber isso. Quem se propõe a fazer o exame PMP ou CAPM tem que saber o seguinte: olha, esse processo A serve para isso, esse processo B serve para aquilo. Isso de uma maneira assim, com teste, de uma maneira em que não paire dúvida. Esse é um conhecimento que vai te ajudar a responder questões diretas que perguntam sobre isso e, às vezes, questões indiretas, questões mais elaboradas situacionais, mas que para solucionar o quebra-cabeça você precisa desse conhecimento intermediário, de saber, por exemplo, que garantir que os processos serão usados na execução do projeto, isso aqui é uma função de um processo chamado de gerenciar a qualidade. Esse conhecimento ele não acontece assim só por associação de bom senso, né? O nome gerenciar a qualidade não me diz de forma clara que isso me ajuda a garantir que os processos vão ser executados. Eu preciso, de fato, de fazer um esforço para conseguir chegar nesse entendimento, tá? Dica 2, aí é uma pergunta que o pessoal tem me feito, que é essa aí: o que pode cair nos exames PMP e CAPM em relação aos métodos ágeis? A resposta que eu vou dar é muito importante, ela é válida apenas até junho, aqui é junho de 2020, tá, gente? Não é de 2019, não, tá errado aqui, junho de 2020. Então, hoje, o que eu estou dizendo aqui nesse slide é verdade. A partir de julho de 2020 não vai ser mais verdade. Então, assim, o que pode cair hoje de métodos ágeis? Teve uma resposta explícita, né, da gerente de produtos do exame PMP. Ela disse o seguinte: o Guia de Práticas Ágeis, na realidade, é um documento que não é o PMBOK, né? O nome dele é Agile Practice Guide, Guia de Práticas Ágeis, a tradução literal para o português. Então, esse documento, ele é um documento mais elaborado sobre métodos ágeis, ele oferece uma perspectiva mais abrangente sobre as aplicações de Agile em um recurso, e é um recurso útil para obter uma compreensão maior dessa abordagem para o gerenciamento de projetos. Eu estou lendo porque foi uma resposta dada de maneira oficial, então acho que vale a pena ler, tá? No entanto, o conhecimento aprofundado de práticas ágeis não é necessário para o PMP. Isso hoje, tá, gente? Porque o objeto da mudança trata justamente disso.
Poderia haver algumas perguntas ágeis no exame PMP, pois sabemos que a prática de métodos ágeis está crescendo em destaque e os gerentes de projetos precisam estar preparados para escolher a abordagem mais apropriada para os seus projetos. No entanto, qualquer questão relacionada a ágil ainda precisaria de se encaixar no contexto do esboço atual do conteúdo do exame PMP, Content Outline, que é justamente o documento que está gerando a mudança agora. Sendo esse o caso, as pessoas não devem esperar ver uma avaliação aprofundada dos tópicos ágeis no exame PMP. Né? Então, assim, hoje, é claro que pode cair algumas coisas relacionadas ao ágil, mas é basicamente aquilo que está no próprio PMBOK, né? E é basicamente, por exemplo, o que está no meu curso. A gente fala de ágil lá também, dentro do contexto do exame PMP, mas de uma maneira ainda incipiente, não de uma maneira muito aprofundada. É bem provável, né? Bem provável, não, com toda certeza, a partir de julho isso vai mudar. Mas eu sei que muita gente que está aqui quer saber como é que isso interfere na sua vida hoje, né? Então, hoje é isso. Basicamente, o que está no PMBOK é a compreensão do que está lá, ou a compreensão do que está num bom livro, num bom curso preparatório para a certificação, já seria o suficiente, tá? Só para dar uma ideia rapidinha, né, o que a gente tem basicamente, né, dentro do PMBOK, a gente tem dois grandes espectros, assim, né? A gente chama aliás, não dois grandes espectros, porque o espectro é justamente um contínuo, né? Duas grandes pontas no espectro, uma ponta que a gente chama de ambiente preditivo e uma ponta que a gente chama de ambiente ágil ou adaptativo, né? Nesse ambiente preditivo eu tenho requisitos claros e bem definidos, processos e técnicas bem dominadas, e nos ambientes ágeis é aquele ambiente em que eu não tenho muita clareza dos requisitos detalhados, a tecnologia não é muito dominada. Eu costumo dizer que a gente às vezes se vale de estereótipos para falar sobre esses ambientes aqui. Um bom estereótipo aqui, né, a gente tem que tomar um certo cuidado, mas seria, por exemplo, a construção de prédios. Na construção civil a gente tem os requisitos mais claros, bem definidos, técnicas bem dominadas, e ambientes ágeis adaptativos, um bom estereótipo seria uma startup desenvolvendo software. A gente tem meio que aquele cenário caótico, né? Então, assim, o PMP hoje, ele ainda é mais voltado para o preditivo, mas já tem, né, alguma coisa de ágil. O PMBOK já tem, né, até um conjunto razoável de coisas lá, mas a presença dentro do exame hoje ainda é incipiente, por isso que o exame, inclusive, hoje ele se torna provavelmente um pouco mais tranquilo do que será no futuro. Agora, o que acontece? Em termos práticos, né, muitas vezes o que a gente tem é algo no meio do caminho, né? Ou a gente tem projetos em que você tem áreas do projeto que estão, né, dentro desse ambiente mais preditivo e outras áreas que estão dentro do ágil adaptativo, que dá origem aí à questão que a gente chama de abordagem híbrida, né? Esse aqui até é um artigo não, isso é uma dissertação de mestrado, se não me engano. Eu não lembro agora se é de mestrado ou doutorado, eu acho que é de mestrado, mas eu baixei, eu li, tinha umas quase 100 páginas, muito legal, falando sobre a abordagem híbrida de gestão de projetos dentro da implantação de ERPs. E aí, cita o exemplo, por exemplo, da metodologia da SAP, né, que era chamada ASAP, hoje é chamada Activate. Em tese, Activate seria o método ágil de implantar SAP. Mas quando a gente vê, e eles até algumas apresentações falam a respeito disso, a nova metodologia para implementar ERP, SAP alinhada com métodos ágeis. Mas quando a gente começa a analisar com mais detalhe, e essa dissertação de mestrado faz isso, a gente vai ver que, na prática, essa nova metodologia aqui, que é o SAP Activate, ele é um misto, né, de práticas tradicionais e práticas ágeis. Quer dizer, tem etapas aqui, como etapa de preparação, que basicamente usam muito do tradicional. A exploração é meio a meio, o Realize aqui é meio a meio também, o Deploy Run é muito tradicional ainda. Então tem o ágil, mas tem o tradicional também. Então, assim, essa história de que o mundo vai ser só ágil, para mim isso é meio que uma balela. Assim. Na verdade, a gente vai ter tudo convivendo, né? E é por isso que o exame está partindo para essa mudança. Mas hoje a gente ainda tem um foco, apesar de ter a presença do ágil, um foco um pouco maior do preditivo, tá? Até porque isso que está aqui, olha só, o PMBOK ele é um guia de melhores práticas. Nele a gente estuda o que deve ser levado em consideração para um projeto ser bem sucedido, independente da metodologia e abordagem de desenvolvimento. Né? Então, dentro do PMBOK, a gente até tem hoje, dentro de cada área de conhecimento, uma subseção chamada Considerações para Métodos Ágeis. Ou para ambientes ágeis ou adaptativos, nem para métodos, considerações para ambientes ágeis. E aí ele fala, como é que você trata escopo dentro, né, de ambientes ágeis, como é que você trata cronograma dentro de ambientes ágeis. Então, assim, isso já está presente no PMBOK, só não está tão presente assim dentro das provas.
Mas, enfim, é isso que vai mudar no futuro. A gente teve aqui, então, alguns comentários, deixa só antes de eu passar para a dica 3, primeiro do Roberto, que ele está perguntando, pode haver uma 7ª edição do PMBOK antes de 2020? Não vai ter não, com toda certeza não vai ter, Roberto. A previsão, primeiro que essa mudança do PMBOK, ela sempre é um processo tanto quanto lento, tá? E normalmente ele atrasa. É curioso, mas isso eventualmente tem acontecido. E a previsão que a gente ouve dizer informalmente é para 2021, tá? Assim, então, a menos que haja alguma surpresa. Aliás, antes de julho de 2020 não vai ter, né? Só se tiver uma mudança assim, revolucionária dentro do PMI, porque eles estão trabalhando nisso, e como essa mudança vai ser maior, né? Ela certamente vai ser maior do que as outras foram no passado. Há uma aposta grande de que a mudança do PMBOK 6 para o 7 será muito maior do que costumeiramente tem sido, né? Aí há ainda menos possibilidade dela acontecer nesse momento agora, né? De uma maneira muito rápida. A Renata está dizendo, para o CAPM também não há necessidade de estudar o ágil a fundo. A CAPM, o que acontece? Ela é uma certificação baseada somente no PMBOK. Então, basicamente, vale aquilo que eu citei. Né? Você não teria que procurar referências extra PMBOK. O PMBOK já tem, né, como eu disse, para cada área de conhecimento, uma seção referente a isso lá. Sabendo que está lá, você vai estar apto também a responder as questões que aparecem hoje no CAPM. Tá? O Vinícius está dizendo, o adaptativo já existia desde a versão 4 com o Role Wave Planning. De fato, né, o ciclo de vida adaptativo já existe realmente desde a 4ª edição. Agora, o que a gente vê, Vinícius, eu concordo com você que a base conceitual é a mesma, né? O planejamento em ondas sucessivas, a elaboração progressiva, se a gente for pensar, é o fundamento básico que tem a ver aí com a questão dos métodos ágeis, né? A ancestralidade é a mesma, né? Digamos, essa coisa de você não ter um detalhamento total do projeto no primeiro momento e ir fazendo esse detalhamento à medida em que as coisas vão se desenrolando no projeto. Mas eu diria que a forma como isso tem sido feita hoje, no Scrum, no Kanban, ela é de uma maneira mais, não é acelerada a palavra, mas de uma maneira mais intensa, sabe? Eu diria que, assim, é claro que em termos conceituais, o planejamento em onda sucessiva já dá essa ideia há muito tempo, mas em termos práticos, né, existe uma série de conceitos que eu acho que realmente tornam o ágil praticado hoje talvez mais ágil do que aquilo que está desde a 4ª edição. Mas a 6ª edição, por exemplo, já digamos que já é bem mais dentro daquilo que a gente espera ver mesmo, né? A Elizabeth está perguntando, não terá conflito com a certificação PMI e ACP? Olha, Elizabeth, o pessoal do PMI diz que não, diz que ainda vai haver uma separação muito clara, que digamos, a certificação PMI e ACP vai ser uma certificação mais aprofundada em relação ao ágil, é uma certificação que não é só para gerentes de projeto, né, ela tem um espectro de participação maior aí, para todos os interessados, praticantes de ágil, mas eu vou te ser muito sincero, eu tenho dúvidas de como vai ficar essa separação, né? Eu quero ver ainda como é que vai ser. Então, o PMI tem como diretriz manter as duas certificações relevantes ainda. Mas eu confesso que em termos práticos eu ainda não tenho essa clareza de como que isso vai ficar, tá? Até por isso, né, num primeiro momento, hoje eu atuo mais com outras certificações ágeis, que são certificações mais específicas, de forma alguma desmerecendo a PMI e ACP, né, porque como tudo que o PMI faz é um trabalho muito cuidadoso, né, é uma ótima certificação também, mas em termos de reconhecimento de mercado hoje, né, eu tenho trabalhado mais com as certificações da Scrum.org, que são nativas do ágil mesmo. Isso para quem quer trabalhar especificamente com ágil, tá, gente? Não tem nada a ver, então eu não tenho que fazer o PMP, eu tenho que fazer PSM1. Não é isso, né? Cada um no seu quadrado, cada uma tem a sua função. A PMP ainda é uma certificação muito mais difícil do que a PSM e a PSPO, em termos de dificuldade, então isso tem um peso também, né? Isso tem um peso de mercado que certamente as empresas olham, são muitas variáveis aí.
Marco está perguntando, o curso preparatório oferecido para obtenção da certificação PMP, emitido certificado com número de horas, quantas horas? É válido para obter a certificação PMP? É válido sim, Marco. Eu posso dizer que é mais do que as 35 que são colocadas lá, esse número gira entre 40 e 40 e poucos ali, e por que há essa variação? Porque uma parte relevante do meu curso são as aulas tira dúvidas, né? Que são as aulas em que eu respondo dúvidas colocadas pelo pessoal que está na turma. Tem turmas que colocam mais dúvidas, tem turmas que colocam menos dúvidas, então tem um valor de horas que é variável, mas mesmo o menor valor de horas possível para o meu curso ainda é maior do que as 35 que são exigidas para o PMP e é maior do que as 23 que são exigidas para o CAPM. Então o certificado é válido nos dois casos. O Gustavo está dizendo, entendo que métodos ágeis funcionam para determinados tipos de projetos, a exemplo, desenvolver software, app, etc., e o preditivo para projetos de construção civil e outros com processos sequenciais. Daí vejo que o híbrido deve ser o caminho. E mais que isso, né, Gustavo? Muitas vezes a gente tem projeto em que os dois tipos de trabalho acontecem. Né? Você tem um trabalho, inclusive eu dei a palestra no Congresso do PMI falando a respeito disso, né, há pouco tempo atrás. E tivemos um painel falando a respeito disso também, eu, Ricardo Vargas e o Thiago, aqui de Minas, né? A gente estava justamente discutindo como é que esses dois mundos aí convivem. Então, não quer dizer que vai ser tudo híbrido, né? Tem gente que a gente fala assim, então o híbrido é o meio termo, sempre eu vou usar o meio termo. Não, tem hora que você vai usar muito mais o preditivo, tem hora que você vai usar praticamente o ágil puro, mas a gente vê que em muitos casos a junção desses dois mundos aí acaba acontecendo. Bom, vamos para a dica número 3 aqui, que é essa aqui, como vencer a procrastinação e conseguir a aprovação em um curto espaço de tempo de uma vez por todas. E na verdade eu resolvi tratar dessa dica aqui porque eu recebi essa dúvida aqui, ó. Já realizei 3 cursos preparatórios desde a terceira versão do PMBOK, mas sempre acontece algo que sempre me faz adiar a realização da prova. Esses cursos não foram comigo não, tá, gente? Isso aí não foi aluno meu não. O que foi uma pessoa que estava interessada em fazer o curso. O que eu devo estar fazendo errado? Como que eu deveria fazer agora para conseguir desatar esse nó? E eu costumo dizer assim que não existe uma resposta assim, ou um único comportamento mágico, né, que desata esse nó conforme a pessoa colocou. Existe a criação talvez de não um comportamento, mas de um padrão de comportamento, da criação de um sistema, né, de estudos que te permita ou que te faça, ou faça com que você não falhe, né? Por que eu estou dizendo isso? A gente muita gente começa a fazer um curso preparatório ou começa qualquer iniciativa, né, que vai demandar aí um pouco mais de dedicação e tenta levar essa iniciativa apenas com base na sua força de vontade. Tipo assim, não, eu sou uma pessoa disciplinada, então eu vou ter força de vontade, eu vou estudar o suficiente para o exame PMP e vou passar. Eu costumo dizer que essa é uma estratégia, confiar só em força de vontade, é uma estratégia muito arriscada. E por que eu acho isso? Porque a nossa vida, gente, ela tem imprevistos, né? A nossa vida, coisas acontecem, né, o tempo inteiro. Né? A gente está trabalhando num lugar, de repente não está mais, a gente está trabalhando num lugar, de repente as coisas apertam no serviço, é um projeto que complica. Às vezes lá está tudo ótimo lá no trabalho, mas a gente tem um problema em casa, a gente tem um problema de doença de um familiar, ou a gente tem um problema de doença nossa mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebo relatos disso o tempo inteiro. Né? Não estou falando isso da boca para fora, de imaginar situações. É isso que acontece. E se você estiver confiando só na sua força de vontade, você tem algo que acaba ficando muito frágil, porque a sua força de vontade, diante de alguns desafios que se colocam diante da gente, né, ao longo da nossa vida, pessoal mesmo, isso acaba ficando pequeno. Então, o que eu sugiro é criar um sistema. Né? O que eu chamo de criar um sistema? Define, né, dias em que você vai estudar, faz um planejamento de fato, né, usa as habilidades, né, que um bom gerente de projetos tem, né, de fazer um planejamento inicial e ir adaptando esse planejamento para este projeto de certificação. Né? Não simplesmente fala assim, vou estudar o máximo que eu conseguir e pronto, e acabou. Né? Não, defina, eu vou estudar tal coisa na segunda-feira, vou fazer isso na terça, vou fazer isso na quarta, vou fazer isso na quinta. Não precisa de ser todo dia, mas precisa de ter uma certa constância. Né? E mais do que também só ter uma questão de planejamento,
é preciso ter uma estratégia de estudos, porque muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho porque elas estudam de um jeito que não favorece a retenção do conhecimento, né? Elas estudam de uma forma em que elas estudam algo hoje, chega a semana que vem, elas já não estão sabendo mais nada daquilo que elas estudaram. E para que isso se fixe, é preciso estratégia, e não acontece à toa. Né? As coisas não se ligam lá nas nossas redes neurais à toa, é preciso uma estratégia. Eu queria falar rapidinho aqui, né, de uma partezinha que tem lá dentro do Turbo Aprendizagem, que é a minha metodologia de estudos que eu proponho para os meus alunos, e aí tem uma parte teórica lá que fala disso aí, das 3 etapas da aprendizagem, né, que a gente tem o entendimento, que é quando a gente tem a compreensão correta do assunto. Então, assim, quando você está na aula, você fala assim, putz, que professor bom esse cara, né? Eu entendo tudo que ele fala. É porque você está tendo uma compreensão correta. Ele é muito didático, é um cara que te ajuda muito no entendimento. Mas se você parar aqui, por mais didático que seja esse cara, você não vai para frente. Por quê? Você precisa da segunda etapa, que é a retenção. A retenção é o quê? A capacidade de recuperar esse assunto da memória. Mas não é recuperar amanhã, é recuperar daqui 3, 4 meses, que é quando você vai fazer a prova. Partindo do pressuposto que você está estudando o primeiro módulo ainda, né? Existe estratégia para isso não acontece à toa. E a terceira etapa é a aplicação, que no nosso caso aqui, né, pode ser a capacidade de acertar uma questão na sua prova. E claro, a capacidade de aplicar isso no seu trabalho também, mas falando mais diretamente da certificação, seria de acertar uma questão da prova. E como é que eu proponho isso de uma maneira muito... Eu vou falar da estratégia que eu proponho para os meus alunos, porque você pode aplicar sendo meu aluno ou não. Claro que se você for meu aluno vai ficar tudo mais fácil, porque, mais uma vez, isso foi desenhado, né, dentro do curso lá. Mas o Turbo Aprendizagem, né, é uma metodologia de estudo que tem algumas etapas. Né? Tem a primeira etapa, que é a etapa de aquisição de conhecimentos, né? E aí eu criei a Turbo Aprendizagem de uma maneira mais genérica, mas é claro que ela tem uma implementação específica dentro do meu curso, mas de maneira mais genérica, a aquisição seria qualquer aquisição de conhecimento, via texto, via livro, via videoaula, via uma aula ao vivo, é aquele momento que você está tomando o primeiro contato com um determinado conhecimento. A segunda etapa é a elaboração, né? Que é a etapa em que você vai fazer algum tipo de anotação, resumos, notas, esquemas, né? Dentro do meu curso específico eu uso ou proponho um tipo específico de anotação, mas qualquer tipo ajudaria aí nessa segunda etapa. A terceira etapa é a revisão, né? Tem a ver com aquela parte de retenção, aqui e aqui também, né? Eu pego produtos que eu elaborei aqui e eu reviso, né, de tempos em tempos. E eu posso também usar áudios, por exemplo. Dentro do meu curso eu tenho um áudio para cada área de conhecimento, justamente para que possa haver essa revisão e para que possa haver a retenção. Mas você pode, sei lá, de repente, se você não é um aluno, você pode, sei lá, procurar no YouTube algum vídeo e ouvir aquele vídeo do YouTube enquanto você dirige. Não sei, estou imaginando. Ou você pode ler um áudio, dá trabalho, mas seria o equivalente aí para quem não tem esse recurso já pronto. E a quarta etapa é a da prática, né, de exercícios, simulados, flashcards e etc. Então, assim, essas 2 etapas têm a ver com um troço chamado repetição espaçada, que serve justamente o quê? Para de tempos em tempos você voltar num determinado assunto, para que você não esqueça aquilo que você estudou. Isso é muito relevante, isso é muito importante, né? E aí, fazendo um link lá entre aquelas 3 etapas aqui e as etapas da tua aprendizagem, na aquisição, basicamente, a gente tem entendimento, né? E a gente tem um pouquinho de retenção. Claro que na hora que a gente tem um primeiro contato com o assunto, a gente retém também, né? Se a gente entende, boa parte a gente retém. Mas repara que está em cinza aqui. Se a gente parar aqui, a gente não vai para frente. Na elaboração, eu melhoro o meu entendimento e eu tenho uma retenção muito mais aprofundada, porque ao escrever algo, ao processar algo, eu naturalmente vou reter. Vocês já ouviram a história, né? A velha frase de que a melhor maneira que você tem de aprender algo é ensinar para o outro? Por causa disso aqui. Porque todo professor tem que fazer algum tipo de elaboração. Eu falo porque essa é a minha profissão, né? Você não simplesmente lê um negócio e sai falando, você elabora, você processa aquilo de alguma maneira. E isso você vai estar favorecendo a sua retenção. Depois aqui na revisão, o entendimento já não é tão grande, porque de certa forma você já entendeu aqui, né? A retenção ela é bastante importante, né, mas para por ali também. E a prática consegue passar pelas 3 etapas. Você tem entendimento quando você faz um simulado, você melhora a sua retenção e você trata da aplicação também, né? Então, eu, assim, independentemente de ser meu aluno ou não, como eu já disse, a vantagem de ser meu aluno é que isso tudo tá built-in. A gente já tem componentes dentro do curso que tratam de cada uma dessas coisas. Então, a aquisição, a gente tem os módulos pré-gravados, aqui na elaboração
tem a técnica que eu mostro sobre como fazer isso, na revisão tem os áudios que eu disponibilizo, e na prática tem os simulados que eu disponibilizo, né? E além disso, na revisão tem as aulas tira dúvidas que você pode assistir, tem as aulas VIP que você pode assistir, tá tudo lá dentro. Agora, mesmo que você não seja meu aluno, você pode eventualmente, né, tentar replicar isso aqui, né, dentro aí da sua vida. O André está perguntando, a aula Turbo Aprendizagem faz parte do pacote preparatório, correto? Sim, correto, André. A gente tem, o Turbo Aprendizagem tem 10 horas esse curso, tá? Na verdade, não necessariamente você precisa assistir as 10 uma vez, mas eu sugiro que pelo menos as primeiras aulas você assista para pegar essa lógica aqui. Isso aqui acho que está no segundo ou no terceiro módulo do Turbo Aprendizagem, a gente já passa por tudo isso aqui. Então é isso, gente. Voltando, né? Qual que é o link disso tudo aqui? Por que eu falei disso tudo? Porque eu estou querendo dar essa dica. Como que a gente vence a procrastinação e consegue aprovação em um curto espaço de tempo de uma vez por todas? É tendo uma estratégia, gente. É parar de confiar na força de vontade. É parar de confiar na força bruta. É ter uma estratégia. Entender que existe método para estudar e entender que ninguém consegue fazer uma prova de conteúdo extenso, né? Isso vale para certificação PMP, vale para concurso público, vale para qualquer prova de conteúdo extenso, uma prova que você tem que estudar muita coisa, né, e colocar aquilo em prática no final. Ninguém também passa no concurso público estudando mais ou menos, né? Só para fazer uma outra analogia. E aí, respondendo essa pergunta, já fiz um monte de curso, tem gente que faz isso, né? Um monte de gente chega para mim assim, mas eu não vou fazer mais um curso, não. Eu já fiz 3 cursos preparatórios, mas eu nunca consigo, sempre acontece algo, é isso. É porque na vida da gente é assim mesmo, sempre acontece algo. Na minha vida, todo ano acontece, tem algum momento do ano que é complicado, que o bicho pega, que a gente fica preocupado, que a gente fica estressado, não tem como fugir disso, infelizmente, né? Então, a gente só consegue vencer a dificuldade que é esse desafio, mais as intempéries que vão acontecer na nossa vida quando a gente tem uma estratégia forte e definida para lidar com isso, tá? Deixa eu só passar aqui. E aí eu vou tratar de mais uma dica. Eu vou tratar da dica 4 e da dica 5 para a gente encerrar. A gente já está com 48 minutos, então a gente deve finalizar aí perto de 1 hora a apresentação. O Marco está perguntando o seguinte, Andriele, eu possuo o livro da Rita Mulcahy, preparatório para o exame 8ª edição, e outro livro da Kim Heldman, Gerência de Projetos. Ambos são úteis e válidos ainda para me ajudar a obter a certificação PMP? Eu não sei, pelo que eu me lembro, né, o preparatório, a 8ª edição da Rita Mulcahy, eu acho que não é a última, eu acho que a última é a 9ª edição, tá, se não me engano. Da Kim Heldman eu realmente não sei. Eu não tenho acompanhado as últimas atualizações da Kim Heldman. Mas assumindo que o livro da Rita Mulcahy, 8ª edição, não é a última edição, e eu acho que de fato não é a 9ª, que é a última, eu vou pular para a dica 5 então. Eu vou tratar da 5 antes da 4, porque ela trata justamente desse ponto. Posso estudar com versões anteriores do PMBOK e materiais preparatórios e livros, como você citou aí no seu caso? E a minha dúvida para essa questão é que está aqui, ó. A minha sugestão é que você não faça isso. E por que eu estou dizendo isso? Aí alguém pode usar o seguinte argumento para mim. André, mas você fala que a exceção talvez da mudança da 6ª para a 7ª edição, que parece ser um pouco mais revolucionária, né? Você não disse que a evolução do PMBOK, de modo geral, aí, da 3ª para a 4ª, da 4ª para a 5ª, da 5ª para a 6ª, foi uma mudança que foi, assim, só evolucionária, que não foi um negócio tão grande assim? Tá, de certa forma isso é verdade, mas mudou algo, né? E o que eu costumo dizer é o seguinte, você, ao fazer o exame, você já vai ter que se preocupar com tanta coisa, com tanto detalhe, e você ainda vai ter que se preocupar se o que você está estudando ainda é válido ou não, se de repente aquilo é o que foi modificado. O pessoal está confirmando o que eu disse aí, a última edição da Rita Mulcahy é a 9ª edição. Então a minha sugestão é que você não use esses materiais, assim, sendo muito sincero, muito direto. Por quê? Vou dar alguns exemplos aqui, né? Visão geral aqui da parte de gerenciamento da qualidade. A parte de qualidade mudou muito da 5ª para a 6ª edição do PMBOK? Não mudou de uma maneira revolucionária. A gente tinha planejar o gerenciamento da qualidade, a gente tinha controlar a qualidade, e ao invés de gerenciar a qualidade, a gente tinha um processo chamado realizar a garantia da qualidade. Mas que mudou, né? Realizar a garantia da qualidade era um processo que tinha menos coisas do que tem gerenciar a qualidade. E aí o que eu digo é o seguinte, vai aparecer alguma questão que tem a ver com essa mudança. É claro que não vai ser a prova inteira, mas um ponto ou outro vai ser. E aí? Você vai colocar mais um ponto?
para te dificultar, eu não sugiro. Aqui uma outra situação, identificar riscos, que é um processo que mudou praticamente nada, assim, mudou muito pouco mesmo. Mas a organização das ferramentas e técnicas mudou da quinta para a sexta edição. Hoje em dia a gente tem esses grupamentos aqui, a coleta de dados, a análise de dados, habilidades interpessoais de equipe, praticamente todas as ferramentas e técnicas foram agrupadas dentro desses grandes subgrupos aqui, coisa que não acontecia na quinta. Então, assim, mesmo que a mudança não seja revolucionária, a minha sugestão é que você não faça isso, porque eu acho que a gente já tem variável demais, né, para nos desafiar aí, para colocar versões desatualizadas como sendo algo a mais aí para nos atrapalhar, tá? E temos então a dica número 4, que é essa aqui, ó. Quando fazer um simulado completo de 150 ou 200 questões? 150 ou 200 por quê? Porque o CAPM tem 150 e o exame PMP tem 200 questões. A minha sugestão é fazer no momento em que eu libero esse simulado para os meus alunos, né? Que é no final do primeiro ciclo de estudos. Ao final do curso eu libero esse simulado. E por que eu acho isso? Porque fazer um simulado de 200 questões antes de você não saber nada, você está tipo queimando cartucho, né? A gente, assim, para que você vai gastar um simulado, né? Eu falo gastar porque um bom simulado de 200 questões é um bem muito valioso, sabe? A gente não tem tantos simulados assim de qualidade por aí, né? Então eu sugiro que você faça depois que você já tenha passado por todos os processos, para que você leve aquilo a sério, para que você faça aquele simulado como se você já estivesse fazendo a prova real mesmo, para que você consiga fazer um gap analysis depois e consiga ver onde é que você pode melhorar. Se você faz isso sem ter essa visão de todo, fica algo realmente bastante complicado, tá? O Marco está agradecendo aí pelo fato de ter respondido aí a dúvida, mas beleza, eu fui bastante sincero aí, tá, Marco? Então, fazer simulado mais longo só depois de ter estudado, na minha concepção, pelo menos, depois de já ter estudado pelo menos uma vez aí o conteúdo da prova como um todo, tá? Bom, gente, acho que por hoje, assim, em termos de dica é isso. Eu queria só pedir licença para vocês, então, para quem de repente possa ter interesse, né? A gente está no último dia aí de... é bem provável que eu faça outros webinars como esse, tá? Estou pensando em fazer um na semana que vem. Vamos ver se a gente mantém uma certa constância aí, em que eu vou trazer outras dúvidas, outras perguntas, outras dicas. Para você que recebe meus e-mails, eu mandei um link para você, em que você pode colocar sua dúvida lá também. De repente, depois dessa aula aqui, você pensa em alguma dúvida mais elaborada, você pode colocar lá, que aí nesses outros webinars eu trago aqui para responder, para a gente discutir junto aqui, tá? Mas para quem tem interesse em ter uma abordagem mais estruturada, a gente está hoje no último dia de inscrições, né, do Fórmula da Certificação PMP. Começa hoje, a gente tem a última aula acontecendo no dia 4 de fevereiro, então até o dia 4 de fevereiro a gente já passou por todo o conteúdo, depois você ainda continua com acesso por mais 9 meses, né? O tempo de acesso total é 9 meses, mas o tempo de primeira passada aí, digamos, no conteúdo com o meu acompanhamento, né, com o meu suporte a dúvidas, vai até fevereiro. Então, até fevereiro, você pode colocar sua dúvida lá no nosso fórum, que toda semana, segunda-feira, eu gravo uma aula tira dúvidas, né, respondendo. São 5 componentes mais 6 bônus, então a gente tem uma aula inaugural que dá algumas dicas de estudo, né, assim como o Turbo Aprendizagem dá. Eu já vou falar do Turbo Aprendizagem mais à frente, só que essa aula inaugural ela é mais pontual, tá? A gente tem o componente 2, que são os módulos pré-gravados. A gente, então, tem um módulo para cada área de conhecimento, são 10 no total. A gente tem também essa parte aqui de estrutura de gerenciamento de projetos e a parte de ética e responsabilidade profissional. Toda segunda-feira você recebe esse pacotinho de aulas lá no ambiente para que você possa estudar no seu ritmo. Todo o conteúdo que cai na prova vai estar lá, um módulo por semana. Componente 3, simulados. Toda semana você recebe também 20 questões de simulado daquela área específica. Componente 4 são as aulas tira dúvidas, que é o que eu falei, toda segunda-feira. Então, próxima segunda eu libero o módulo de estrutura do gerenciamento de projetos, aqui que é o módulo 1, né? Dia 11. No dia 18, além de liberar o segundo módulo, que é o módulo de escopo, eu vou gravar também uma aula tira dúvidas, respondendo a todas as dúvidas colocadas no fórum nessa semana que passou, né? Então, são mais 12 aulas. O componente 5 é o que eu chamo de aula VIP. A aula VIP nessa turma, a gente não vai dar aula ao vivo, tá? Ela vai ser gravação de turmas anteriores. Por quê? Porque o conteúdo da aula VIP muda aliás, não muda nada, né, de uma turma para outra, né?
quando não muda o exame PMP, a gente não muda. Basicamente, eu levo algumas questões, alguns pontos mais complicados da prova, né, faço isso de duas em 2 semanas, né, as principais pegadinhas e mostro na prática como que isso funciona dentro de algumas questões. Similar ao que eu fiz com vocês aqui no começo da aula, só que a gente leva, obviamente, um número maior de questões do que apenas uma. Então, a gente não vai dar essa aula ao vivo dessa vez, porque final de ano é um período em que fica difícil marcar, né, um horário que seja bom para todo mundo, então a gente vai colocar essas gravações aí para que vocês tenham acesso a esse conhecimento aí. E a gente tem mais 6 bônus, né? Bônus 1 é o simulado de 200 questões, que eu comentei com vocês. O 2 é o acesso à comunidade, né? O acesso a esse fórum, em que você vai ter, vai ver as perguntas de várias outras pessoas e vai poder, né, interagir lá nesse fórum. O 3 são as memórias em áudio, que são áudios aí que tem, em média, 1 hora para cada área de conhecimento, né? Para cada um dos 12 módulos ali, que você vai colocar no seu MP3 Player, no seu iPhone, no seu iPod, e você vai escutar aqueles áudios. Deixa eu só colocar aqui, gente, para quem de repente já tiver interesse em dar uma olhadinha, eu vou colocar para vocês aqui o link para que vocês possam se inscrever, tá? Aí colocado para vocês, tá? É só clicar no botão e lá tem um vídeo explicativo também, tudo isso que eu estou falando depois, quem quiser ter uma visão mais detalhada pode ver lá depois também. Mas eu já estou aproveitando aqui para explicar de uma maneira mais rapidinha para quem não quiser assistir o vídeo, já quiser tirar suas dúvidas aqui mesmo. Então, a memória em áudio basicamente é isso. Para cada uma das áreas, né, que a gente trata no curso, a gente tem aí um áudio, né, de aproximadamente aí 1 hora para que você possa ouvir naquele momento em que você não estaria estudando, no momento que você está numa academia, no momento em que você está fazendo uma caminhada, no momento que você está lavando a louça da sua casa, você está aproveitando um tempo inativo para transformá-lo em tempo ativo, tá? Então é isso aí, no trânsito, no carro, na academia, na corrida, né? Você não tem que gastar mais tempo para ouvir memória em áudio e é um elemento de revisão, né, conforme eu comentei com vocês na metodologia turbo-aprendizagem. O bônus 4 é o próprio turbo-aprendizagem, que assim que você entrar já vai estar liberado para vocês, né? É a minha metodologia de estudos, mostra uma série de técnicas de estudo para que você possa estudar em menos tempo e com produtividade máxima, para que não esqueça o que você estudou, tenha mais concentração, mais motivação, mais disciplina. A gente trata de técnicas de concentração lá dentro também. O bônus 5, que é um complemento aí a questões relacionadas ao exame PMP, que é o curso Como Manter um Perfil Matador no LinkedIn, então vai te ajudar a usar o LinkedIn de uma maneira mais profissional. E um bônus 6, que é um guia prático de inscrição para os exames PMP e CAPM. Então tem um curso que te ensina a preencher os formulários do PMI, como você faz a inscrição em qualquer dos 2 exames. Tem gente que me pergunta, Andriele, você faz a inscrição para a gente? Não, eu não faço as inscrições para vocês. Eu tenho justamente a gravação desse módulo, que vai te explicar de uma maneira muito detalhada, né, como fazer isso, e claro, se depois de assistir a esse módulo você continuar com dúvida, você pode colocar lá no fórum e eu vou responder, né? Eu só não faço a candidatura, porque eu não tenho condição, não tenho tempo para isso, também não tenho como revisar, né, a candidatura dos alunos, isso não tem como fazer, mas esclarecer as dúvidas sobre qualquer preenchimento de qualquer parte ali, além de ter esse módulo, a gente faz nas aulas Tira Dúvidas também, sem problema nenhum. E muito importante, você tem a garantia incondicional de 30 dias. Por que ela é incondicional? Em até 30 dias corridos, a partir da data em que você adquiriu o curso, você pode a qualquer momento mandar um e-mail para atendimento@brains.com.br e falar assim, não quero prosseguir, eu quero meu dinheiro de volta, né? Seja porque você não está conseguindo acompanhar por você mesmo, seja porque você me achou chato, seja por qualquer motivo. É incondicional por causa disso. Você não tem que dar uma condição, você não tem que explicar, né? Então isso é uma maneira bastante segura para que você possa começar os seus estudos sem ficar naquela dúvida. Ai meu Deus, mas isso aí vai ser adequado para mim? Não vai ser adequado para mim? Quer dizer, você pode testar na prática, você tem um tempo grande para isso, né? Vai dar para você ver alguns módulos, vai dar para você ver a aula Tira Dúvida, algumas aulas Tira Dúvidas, vai dar para você assistir aí pelo menos uma aula VIP, talvez até mais do que vai dar para você assistir o turbo-aprendizagem inteiro. Então, na verdade, você pode até estudar um monte de coisa de graça, se você quiser. E no final das contas, se você quiser falar assim, não quero mais, eu vou estudar por conta própria. Claro que não é isso que vai acontecer, eu tenho certeza absoluta, a gente tem uma taxa de desistência ínfima, né? Eu diria que até desprezível, não é nem percentualmente computável,
Mas eu gosto de dar, justamente porque isso não acontece, também é bem tranquilo dar, porque aí vocês têm uma tranquilidade maior, porque, quer dizer, depois que a pessoa passou pelo curso, ela tem clareza, né, do valor daquilo, mas no primeiro momento pode gerar esse receio aí em vocês, tá? O custo eu não coloquei aqui, mas clicando no link vocês vão ver, é R$ 2.287. Pode ser feito parcelamento no cartão de crédito, mas aí tem um pequeno acréscimo, que na realidade é da própria empresa que faz o processamento das nossas inscrições. O valor eu recebo sempre à vista, ele que permite o parcelamento e vai cobrar ali. Quanto maior for o número de parcelas, maior a quantidade de juros que são incididos aí. Mas pagando à vista, o valor é esse, R$ 2.287. A gente tem aqui mais algumas dúvidas. Deixa eu ver aqui. Primeiro, uma dúvida da Ana Paula. Com relação à prova, qual o percentual que é preciso acertar, tirando as questões que não contam ponto? Esse percentual, Ana Paula, ele não é divulgado mais atualmente, tá? Na verdade, a última vez que ele foi divulgado foi de 61,5%. Era justamente esse o percentual. Mas o PMI, num determinado momento, ele optou por não mais divulgar esse percentual. E por que ele decidiu fazer isso? Porque, segundo o PMI, pode ser que às vezes provas, exames que têm pequenas diferenças de dificuldade entre si, porque a gente tem que pensar o seguinte, não tem só 200 questões, né, lá dentro do exame PMP. Você tem um banco de questões, de algumas milhares de questões, para cada prova são sorteadas 200 e trazidas aí para você. E pode acontecer que, às vezes, as 200 questões de uma pessoa sejam ligeiramente mais difíceis do que as 200 questões de outra pessoa. E aí o PMI faz essa correção por meio do percentual. O que eu quero dizer? Pode ser que uma prova seja um pouquinho mais difícil e tenha um percentual de acerto requerido um pouquinho menor. Tá? Então, por isso que eles não liberam. Mas a gente imagina, né, como o nível de dificuldade da prova não mudou tanto assim, a gente imagina que realmente fique ali em torno dos 60 e poucos por cento. Para não ter dúvida, eu recomendo aos meus alunos que, ao fazer um simulado aí de fim de curso, tentem sair com 75% a 80%, porque aí você chega com uma certa margem para não ter problema em relação à aprovação. Tá? Gustavo colocou, para quem está na turma 19, que é a turma atual, ainda não foi disponibilizado os áudios, né? Olhei no ambiente agora, só tem anexo da aprendizagem e aula 1. Porque na realidade o áudio, Gustavo, ele é associado a cada módulo, né? Então, assim, o módulo 1 vai ser liberado na próxima segunda-feira. Né? As inscrições acabam hoje, mas essa semana é a semana do turma aprendizagem. Estou fazendo questão de deixar a semana do turma aprendizagem para orientar vocês a estudarem de fato esse módulo que é muito relevante. No dia 11, na próxima segunda-feira, vai ter lá os vídeos de estrutura de gerenciamento de projetos e o áudio de estrutura de gerenciamento de projetos. É sempre assim, a gente não libera todos os áudios, até porque a gente acredita que o áudio ele é melhor absorvido depois que você já passou pelo módulo, né? Tudo aqui a gente é muito bem pensado, tá? Então a ideia é que você faça primeiro o módulo em vídeo, assista, faça os simulados, coloque suas dúvidas, assista a aula tira dúvidas, assista a aula VIP, não precisa assistir antes, mas depois que você passa por tudo isso, aí você vai ouvir o áudio, tá? A Aline está colocando, Andriele, preciso comprar o PMBOK? Não, Aline, o melhor que eu acho bom ter o PMBOK. Não acredito que o PMBOK vá, aliás, não acredito, não, tenho certeza que não vai ser a sua principal fonte de estudos, porque não deve ser a principal fonte de estudos para ninguém que está estudando para o exame PMP, porque é uma fonte muito árida, né, muito pouco engajadora, né, incentiva muito pouco o estudo, é um ótimo guia de referência, mas não é um material didático. Mas eu acho bom que todo mundo tenha o PMBOK, porque é um bom guia de consultas, aliás, é um excelente guia de referência, um guia de consultas. É bom você tê-lo à mão. Só que você não precisa comprar. Você pode se filiar ao PMI, é aquilo que eu disse. Ao se filiar ao PMI, o valor que você vai pagar, em torno de $100 e poucos aí, você obtém de desconto depois na hora de fazer o exame, tá? Então, essa é a ordem que eu sugiro aí para você. O Peterson chegou tarde, de fato, Peterson, a gente já está quase aqui nos finalmente. A Ana Paula disse, obrigado, os simulados que tenho feito PM Total têm acertado entre 68% a 80%. Muito obrigado por todas as dicas, por nada. Fico feliz aí que tenha gostado. O João Campos colocou aí, boa noite, o exame do PMI vai mudar de versão quando? Vai ser em julho, tá? 1º de julho de 2020.
Então, gente, tá aí o link para vocês, talvez apareça alguma outra dúvida aí, né? Vou colocar aqui também, caso alguém tenha problema em... Deixa eu ver se eu encontro facilmente aqui o link. É este aqui. Vou colocar aqui também textualmente para vocês, caso alguém tenha dificuldades aí para encontrá-lo, tá? Então é essa última mensagem que eu coloquei aí, clicando você vai direto também para a página de inscrições. Acho que é isso. Claro que a gente poderia estar falando de muita coisa, mas eu também não quero transformar essa apresentação em algo muito longo. Até eu sempre brinco que eu gosto de manter as apresentações com um gostinho de quero mais para que vocês voltem, né, em futuras oportunidades. Como eu disse, eu tenho realmente o objetivo de fazer mais vezes, né, essa sessão de dicas aqui, seja em relação ao PMP, seja em relação às certificações ágeis. Mas a gente deve falar mais de PMP nas próximas semanas, então fiquem atentos. A gente vai estar falando mais a respeito desse assunto aí, tá? O João está perguntando quando termina as inscrições para o novo curso. João, hoje, na verdade, daqui a 3 horas precisamente. Então, se é do seu interesse, eu sugiro você já ajustar e fazer aí a inscrição, tá? A Aline está dizendo que já é filiado, então ótimo, Aline, então nem tem que gastar nada. Entra lá com seu login e a sua senha, e aí tem a seção lá de guia, de referência, né? Standards, eu acho, você entra na página de Standards, e aí você pode baixar na língua que você quiser, sugiro que eu acho que você está nos Estados Unidos, né? Você deve ter até uma familiaridade muito boa aí com o inglês. O nosso curso vai ser em português, talvez seja uma boa você estudar em português também. Mas baixa lá e você vai ter a sua versão própria aí de PMBOK, para que você possa estudar, tá? Então é isso, gente. Eu acho que talvez a principal notícia, não, a principal mensagem que eu deveria deixar para vocês aqui é essa, assim. Não tratem isso, não tratem a preparação para os exames PMP e CAPM, em especial agora que a gente está com essa restrição de data, que hoje não é uma restrição grande, não, né? Até julho tem muito tempo. Vai se tornar uma restrição muito grande se você ficar barrigando esse negócio e deixando para a última hora. Mas hoje, quer dizer, é perfeitamente viável, mas assim, não trate isso de uma maneira improvisada, né? Trate isso como um projeto de fato, porque é de fato assim que ele deve ser tratado. Se você tratar com a devida seriedade, eu tenho certeza que as chances são, né, de vocês realmente terem uma chance aí próxima de 100% da aprovação. Agora, se tratar, né, como se fosse só mais uma prova de faculdade ou mais uma prova de colégio, a coisa realmente pode engrossar. Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês aí, uma boa noite. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Vou só deixar isso aqui também. Vocês podem me mandar um WhatsApp para este número aqui. Na verdade, eu ainda não decorei esse número, porque o número ele é da empresa, mas eu que fico com ele boa parte do tempo. Hoje, por exemplo, sou eu que estou com ele. Deixa eu colocar um número aqui para vocês. Vocês podem mandar um WhatsApp caso tenham qualquer dúvida aí sobre o curso, processo de inscrição, para esse número aí. Eu vou estar vendo, né, até a meia-noite aí, até meia-noite, até umas 11 horas. O número é esse, 971-437591, WhatsApp, tá, gente? A gente só atende aliás, a gente não atende ligação síncrona, mas a gente responde, se for necessário, em áudio, qualquer dúvida que haja aí. E também vocês podem mandar dúvida em relação à certificação também, no que eu puder ajudar, dentro aí do tempo que eu tiver para responder, a gente também informa. Mas hoje a gente vai estar bem focado em esclarecer qualquer dúvida que haja em relação ao curso mesmo. O Gustavo está colocando aqui, Andriele, gostaria de tornar público um elogio à sua didática no repasse do seu conhecimento, em particular, tem a certificação como um projeto importante e a sua ajuda tem contribuído para que eu possa atingir esse objetivo. Obrigado, Gustavo, valeu mesmo. Então, se eu já te ajudei até agora aqui, né, sem ser meu aluno, pode ter certeza que eu vou te ajudar ainda mais agora, né, de uma maneira natural mesmo, né, o simples fato de você estar seguindo aí aquilo que a gente criou já vai fazer com que você tenha realmente um ganho de performance bastante grande. E fico muito grato, obrigado mesmo pelo elogio, saiba que isso é bastante importante aí para mim, para continuar aí
quase nessa missão, né, de estar sempre tentando tornar as coisas mais fáceis aí para quem quer aprender gestão de projetos, gestão de produtos e tudo mais. O Lucas Fak está colocando, depois do término dos módulos, a data da prova é muito depois. A data da prova é você quem marca, tá, Lucas? Essa é uma dúvida comum, tem muita gente que que dia que é a prova? Né? Não tem esse que dia que é a prova. Você que vai marcar a data da sua prova de acordo com a sua conveniência. Uma resposta que eu posso te dar, e talvez seja uma resposta mais apropriada, e talvez até seja essa a sua dúvida, é a seguinte: quanto tempo depois do curso eu devo marcar a minha prova? E eu costumo dizer que o que eu chamo de sweet spot, né, um ponto legal ali mesmo, realmente para você marcar, seria de 15 a 30 dias depois do final do curso, porque você tem um tempinho. Aliás, tem gente que às vezes uma semana depois, tem uma aluna que está terminando a turma 18 que ela está tão afiada que com uma semana ela vai fazer uma revisãozinha de uma semana e já vai marcar a prova. Né? Então, assim, entre uma semana e um mês depois do final do curso, eu diria que aí é um tempo ótimo, dá tempo de você fazer uma revisãozinha, né? E mandar ver, porque eu também não sugiro ficar aguardando muito tempo não, né? Porque à medida em que você vai deixando o tempo passar, você vai esquecendo aquilo que você estudou, né? Então, não precisa de ser uma sangria desatada, mas eu também não sugiro que deixe se passar em mais de um mês no momento em que você parou de estudar de uma maneira mais firme, esse primeiro ciclo, para evitar também esse esquecimento. E claro, não pare, né? Nesse momento entre o último dia do curso e o dia em que você vai fazer a prova, sempre se mantém fazendo revisões aí, para que não haja o perigo de você, de repente, perder, né, aquilo que você estudou. Beleza, então, gente, boa noite para todos, um grande abraço, espero que tenha ajudado aí e espero que vocês também compareçam em outras aulas ao vivo que a gente venha a promover por aqui. Para quem já está aí na turma 19, muito obrigado pela confiança, e eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender e vocês vão estar muito bem servidos com toda a minha dedicação nesse projeto junto aí com vocês, tá bom? Grande abraço, boa noite aí para o Marco, boa noite para o Roberto, boa noite para o Gustavo, boa noite para a Aline. Mais uma vez, obrigado aí quem já está no curso e obrigado também a quem não está por ter me acompanhado até esse momento. Abração, tchau, tchau.